começou a bater uma bateria, logo apareceu para sambar. Tá? É um momento de alegria que o pessoal tem, né? Para esquecer as dificuldades do dia a dia. Uma reverência social muito grande. Participa também muitas crianças. Aqui em Matos Espanha é animado mesmo. Matos Espanha adora o Zé Pereira. Supõe-se que o Zé Pereira tem origem nas batucadas, né, dos escravos ainda. Né? O Zé Pereira provavelmente teria nascido na Rua Nova, que é também um núcleo de nascimento da cidade. O Zé Pereira, dali ele se expandiu para Santa Efigênia, né, onde o local que o Zezinho nasceu, o bairro que o Zezinho Porqueiro nasceu, e depois o Zé Pereira se deslocou para o Buraco Quente, na Rua Miranda Manso. E mais recentemente deslocou-se para o bairro Nossa Senhora das Mercês, na Várzea, né, no Clube Popular, né, que é o Clube de Zezinho. Em Matos Espanha, o Zé Pereira já existe há mais de 100 anos. O primeiro animador foi Zacarias. Era um boêmio, batucador e apelidado de Zacarias. Ele foi, no princípio do século passado, ele resolveu sair com o Zé Pereira pelas ruas da cidade, animando nas vésperas do carnaval. Depois de muitos anos, veio o segundo comandante, que foi o Nico Rabelo. Ele também era um animador, a família toda muito animada e gostava muito de sair do bloco do Zé Pereira antes do carnaval. Na minha época, antes do Zezinho existiu que o Sérgio Mauro Dupont, o Marinho e o Pedro Cardoso, que era no salão da Rua Nova, hoje Rua Major Antônio Barbosa. Depois surgiu o Zé Pereira na Rua Miranda Manso, conhecido como Rua das Flores. Tinha um galpão lá que saiu um Zé Pereira, organizado pelo Joel Lopes, lugar conhecido como Portão Vermelho. Esse teve uma duração de um certo tempo. Depois o Zezinho deu uma continuação, fazendo no Clube de Turuna, na Avenida. Ainda fala-se do Zé Barba, né? Joel Lopes, são figuras que dinamizavam muito o Zé Pereira antes do Zezinho, a liderança do Zé Pereira, né, antes do Zezinho. Mas Espanha já tinha Zé Pereira, só eu dei continuidade. As pessoas morreram, tá? As pessoas que dirigiam o Zé Pereira morreram, aí eu fiquei para continuar. Quem mexia era o Sobento, na ocasião, o Pedro Cardoso, falecido Pedro Cardoso, também, com outro clube dele, ele saía com o Zé Pereira, sabe, animando as ruas. Só que depois eu dei continuidade. Geralmente o Zé Pereira sai em janeiro, onde faz uma média de 4 a 6 desfiles antes do carnaval e sai durante o carnaval, né? Antigamente o Zé Pereira desfilava todos os dias. Com a mudança do formato do carnaval de Matos Espanha, principalmente com a entrada dos blocos, que é uma coisa mais recente, do final dos anos 90, o Zé Pereira tem saído somente 2 dias no carnaval. Antigamente não havia máscaras, então eles punham meias no rosto e meias de sedas finas de senhoras e punham fronha também, faziam um buraco na fronha e punham a fronha pintada no rosto, vestindo de mascarados para que ninguém os conhecesse. Iam tocando as bandinhas, acompanhando o Zé Pereira, e tinha as mulinhas. E eles organizavam, faziam umas lanternas e carregava 10 crianças de um lado e 10 crianças do outro, penduradas assim pelo bambu, e aquilo ia iluminando. E eram assim, o pessoal vestido, botava roupa de piranha, uns bonecos assim com aquelas máscaras feias.
e o povo tudo cantando e dançando pelas ruas e até a praça principal. E o bloco do Sonico Rabelo, eu era criança ainda e me lembro bem, eles arranjavam uma mamão era, antigamente o mamão era grande, não era igual hoje, esses mamão pequenininho, papaya, não, era um mamão grande, redondo, grande, tamanho de uma cabeça de uma pessoa. E eles furavam o mamão, faziam um buraco de 2 olhos, o nariz e a boca, furava no mamão. E tirava a semente toda do mamão, e embaixo fazia um buraco e enfiava uma vela e acendia a vela dentro do mamão. E com um bambu, eles carregavam aquela cabeça de caveira pelo Zé Pereira e todos, as criançadas, todos correndo de medo daqueles caveira acesa, porque a luz antigamente não era assim tão forte igual hoje. A luz era mais tênue, então ficava mais escura à noite e aquelas caveiras correndo no Zé Pereira. Geralmente os homens se vestem de mulher e as mulheres se vestem de homens, né? E existem alguns fenômenos, alguma criatividade muito grande em termos de fantasia, né? Alguns foliões inventam situações totalmente inusitadas, então que cria realmente um clima. A tônica do Zé Pereira realmente é reverência. Zé Pereira dizem mais roupa do lado avesso, umas coisas mais bagunçadas. O mulinho e o boi são mais remotos. E os bonecos foram incorporados por volta dos anos 50, 40, 50. Então eu saía com aquela mulinha ali espantando os outros. Só que depois, a gente com mais um pouquinho de tempo foi aprendendo para poder espantar melhor. Aí resolvemos colocar o boi, um tipo de boi, fazer uma armação de boi assim, com chifre, com tudo, para poder espantar mais. Eles correm de verdade, tá? Tem uns que a gente brinca com eles, meio sem medo. Mas tem uns não, tem uns que tenham medo mesmo, eles correm adoidado na frente do boi. E quando a pessoa corre do boi, aí é que fica mais importante. E a gente corre daí mesmo, corre daqui, a gente está ali, corre dali, a gente está lá, é onde que anima o Zé Pereira. Mas é uma brincadeira assim, que você vai com boi, você pode até correr dos outros, mas não pode esbarrar não. A lei é não esbarrar. Do batuque, o Zé Pereira foi incorporado nos anos 50 pela música branca, pela música instrumental. Esse período que era justamente o Zé Pereira, ele era mais dinâmico, porque ele mesclava mais e ele cresceu muito nesse período. Mas por meados dos anos 80, o Zé Pereira perdeu muitos músicos, as grandes bandas musicais, os conjuntos musicais mais espanhóis foram se dispersando, né? O Zé Pereira foi perdendo também poder econômico, né? Não tinha mais poder para poder contratar músicos, então a partir dos anos 80 ficou só a percussão. Mas com aquele negócio de aumentar o número de bateristas, aí já foi tirando a força dos músicos. Hoje nós saímos sem música, só com a bateria. A importância do Zé Pereira hoje é mais cultural do que musical, porque o Zé Pereira não tem uma prática de ensaios rotineiros, né? É uma coisa um tanto caótica, um tanto anárquico o Zé Pereira. Ele, vai quem quer. As pessoas vão se incorporando ao Zé Pereira, alguns levam seus próprios instrumentos. Então, ele geralmente não tem um ensaio, não tem uma direção, mas tem uma participação assim, comunitária bem mais aberta. Toca marchinha, toca samba, porque ninguém canta, né? Então a bateria vai bater em enredo, mais enredo hoje, sabe? E marchinha, talvez, para poder andar um pouquinho mais. Tem um fenômeno interessante também com relação ao Zé Pereira, são a adaptação dos músicos. O marcante no Zé Pereira nos anos 70 era justamente a participação dos instrumentos musicais, principalmente os metais, que eram instrumentos de maior peso, né? Com o sumiço dos metais no Zé Pereira, muitos músicos se adaptaram. Por exemplo, eu tive que me adaptar, deixando o trompete e aprendendo no tamborim, para continuar participando do Zé Pereira. Eu me lembro de um músico famoso na Espanha, João Chimango, que era um trompetista, um excelente trompetista,
E por questões de idade, ele teve que abandonar o trompete. E uma marca da irreverência foi o Chimango tocando cavaquinho, que tem uma sonoridade muito baixa, né? No Zé Pereira, músico Zé Pereira, depois que ele largou o trompete, ele continuou tocando cavaquinho, sem amplificação, sem nada. Você via somente ele participando, mas não via o som do cavaquinho naquele tumulto de som, né? Mudou muito, porque antigamente o Zé Pereira era só formado por homens. Por homens. Depois, agora até mulher participa. Tem mulher fantasia, participa. Fica animado, fica animadinho. Então, as mulheres começaram a entrar no Zé Pereira por volta dos anos 70, por aí. Antigamente havia muita discriminação. Agora, hoje não. Hoje o carnaval daqui não tem discriminação, é uma mistura de raças. Até a década de 70, os negros não participavam dos clubes dos brancos. O carnaval dos brancos era feito nos clubes sociais e o carnaval dos negros era feito nos turunas. Então, o Zé Pereira era um fenômeno da cultura negra, principalmente da cultura negra. Foi se mesclando com a cultura branca, mas é um fenômeno essencialmente negro. E o Zé Pereira, justamente, o bloco saía do clube, desfilava pela rua da cidade e retornava ao clube onde fazia o baile, né? Até a madrugada, todos os dias de carnaval. O Zezinho Pipoqueiro, desde 1961, ele é o animador deste bloco. Até hoje, todo um mês antes do carnaval, ele vem sempre alegrando o povo de Baixo de Espanha, e o povo adora o Zé Pereira. O Zé Pereira do Zezinho é uma coisa muito importante para Baixo de Espanha, porque ele vem mantendo o folclore e dá oportunidade para o povão mais carente poder participar do carnaval, que em geral junta muita criança, muitos adultos, todo mundo curte o Zé Pereira do Zezinho, né? E o Zezinho torna-se uma pessoa muito importante, porque através dele vem mantendo essa tradição Zé Pereira. Antes do carnaval, aí o Zé Pereira do meu bairro, aí eu passei a tirar de outros bairros também, para poder vir. Vai no Morro Santa Pequena, vai no Triângulo, vai lá na Balança, vai para poder puxar o pessoal para o centro. Então, em 2011, eu vou para 50 anos de Zé Pereira. Zé Pereira.